E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o John, host do Teologicamente, o seu podcast de teologia. Ouça os meus episódios no Spotify ou na sua plataforma de podcast preferida. E é isso aí, pessoal, e sejam todos bem-vindos. E você está ouvindo o mais novo quadro do Teologicamente, que é o Papo de Bíblia. E esse quadro é uma parceria entre o Teologicamente, Fé e Razão, Visão Cristocêntrica e Confessionais. No episódio de hoje, nós iremos falar sobre Um Menino Vos Nasceu. E o texto base do episódio de hoje está no Evangelho segundo escreveu Lucas, do capítulo 2, do versículo 6 ao 11. Bem, pessoal, e quem vai estar participando no episódio de hoje é o meu irmão Felipe. E aí, Felipe, tudo bem com você? Boa noite, meu irmão John. Boa noite, Rogério, também que estará junto conosco. É um prazer estar com vocês aqui nesse podcast. E a nossa expectativa é que o Senhor seja glorificado e vidas sejam alcançadas com o entendimento da palavra de Deus. Boa noite, John. Um prazer estar aqui com você. Amém, meu irmão. Felipe, como você está aqui a primeira vez, no Teologicamente, se apresenta um pouco para os nossos ouvintes. Bem, eu sou o Felipe Cruz, idealizador, e aí também condutor do canal Visão Cristocêntrica, no YouTube, e também temos as nossas páginas no Facebook e no Instagram, que é Evangelho Visão Cristocêntrica, sempre com o propósito de nunca tirarmos nossos olhos da cruz de Cristo, resgatando, o propósito de sempre trazer conteúdo cristocêntrico, onde a gente possa sempre fazer com que aqueles que possam estar nos acompanhando vejam a presença de Cristo, de Gênesis e Apocalipse, em todos os textos da Palavra de Deus, porque o nosso propósito é esse, é resgatar nas Escrituras a pessoa de Cristo em tudo que a gente vem fazendo, vídeos, as nossas lives, e esse é o nosso propósito, trazendo conteúdo aí de diversos assuntos, mas sempre apontando para a pessoa de Cristo. Amém! Louvado seja Deus, E quem está participando também no episódio de hoje é o meu irmão Rogério. E aí, Rogério, tudo bem? Fala, tudo bom, cara? Prazer imenso estar aqui. Muito obrigado mesmo pelo convite. Boa noite aí, no caso é o Felipe também, Cara, para mim é um sonho estar participando disso aqui. Eu sempre escuto podcast. Há bastante tempo sempre escutei podcast, e agora estar participando de é um prazer imenso, é um sonho realizado. Depois vou estar escutando, acho que eu não vou nem estar acreditando. Então, muito obrigado aí, John, ao convite. E também me apresentando, meu nome é Rogério Soares, eu sou idealizador do Instagram e do canal Fé e Razão, onde eu trago ali também vídeos, imagens, falando sobre teologia, o evangelho, teologia reformada, cristianismo e diversas coisas ali. Vídeos que tenho feito também, de temáticos, participando também do canal do Felipe aí nas lives, e tem sido uma gratidão imensa estar participando disso e propagado o evangelho nas redes sociais num curto período aí, pouco tempo que iniciei nessa jornada. Amém, meu irmão. Fique à vontade no Teologicamente, E assim como eu disse pro meu irmão Felipe, que a gente possa colher bastante fruto dessa nossa parceria aqui. Mas já entrando aqui um pouco na nossa pauta, a gente pode ver, nós vamos falar hoje sobre o nascimento de Jesus. E hoje, Felipe, nós estamos aí no período natalino. Já está se preparando para comer bastante rabanada? A gente fica na expectativa, de comer, mas não engordar muito, No meu caso, eu não passo muito por isso, Mas a gente está sempre se preparando aí para esse momento, sempre nunca perdendo o foco, de passando por esse momento, do Natal, mas sempre lembrando do verdadeiro sentido, e nunca deixando se contaminar pelo espírito natalino comercial, que a gente vê e que acaba às vezes nos fazendo tirar o foco, do propósito real, que é o verdadeiro Natal. É isso aí. E assim, Rogério, eu não sei você, mas eu particularmente, eu não gosto de comer aquele panetone com as frutas cristalinas. Eu gosto mais do chocotone. Eu não sei o que você gosta aí, mas eu prefiro mais o panetone. E a gente pode ver, na sua opinião, você acha, Rogério, que nesse período é um tempo em que as pessoas realmente comemoram o nascimento de Jesus? Falando do panetone, eu também não gosto desses panetone não, cara. Eu não sei como as pessoas gostam disso, igual passas no arroz. Cara, eu separo tudo. Eu prefiro o chocotone. Eu como só a massa. Separa.
Cara, e falando do Natal, é verdade. O Natal, atualmente, né, perdeu muito o sentido do que, na verdade, ele é, né? A própria palavra Natal já diz muito sobre o que ela se refere a nascimento, né? Mas nós vemos que, como a Páscoa também se tornou algo comercial, né, hoje em dia. E no meio cristão mesmo, você vê isso que as pessoas perderam. E se pelo menos no mundo se perdesse isso, era menos pior. Mas dentro do próprio meio cristão, as pessoas esqueceram, de certa forma, o nascimento de Cristo e focam só nos presentes, né, na comida, que é muito bom também. Mas acredito que por meio desse podcast aí hoje, vamos falar muito bem disso. Vai ser muito legal estar tentando resgatar e falando um pouco mais disso. Acho que acredito que devemos tentar resgatar isso na igreja atual, né, no cristianismo atual, que é focar no nascimento de Cristo, que é de fato o motivo principal do Natal. É isso aí. E como o nosso irmão Rogério adiantou, né, Felipe, o Natal, né, essa época se tornou, a gente acabou de falar aqui sobre panetone, sobre rabanada, e ele se tornou exatamente isso, né, esse período de troca de presentes, né, de bebedeira, né, e também, por que não dizer, do bom velhinho, né? John, a gente acaba vendo que, né, o espírito natalino, né, ele é mais um espírito comercial, né, e que sempre volta para a questão do consumismo, da questão, né, aonde se eleva muito uma figura natalina como a expressão máxima do Natal, que é a pessoa do Papai Noel, né? Que a gente sabe que é simplesmente um conto. E isso tudo só levando as pessoas para mais longe do sentido real, a qual a gente, que tem o conhecimento, né, deve resgatar, né, levantar essa bandeira, né, chamar as pessoas novamente para que elas possam ouvir, né, e entender verdadeiramente o sentido do Natal. Acredito que com isso o momento de estar junto com a família vai fazer muito mais sentido, né? E a gente acredita que nesse podcast a gente possa estar trazendo essas informações, né, que são de suma importância para todos aqueles que acompanham aí o Teologicamente. É isso aí. E ficou bem claro que, né, irmão Rogério, que o Natal, ele é tempo de lembrarmos do nascimento do Salvador do mundo, né? Do Salvador da humanidade, né? Sim, cara, é verdade. E como eu falei da Páscoa, né, eu vejo que isso levou muito para essas festas, né? Aproveitaram de algo que é muito importante para nós e tornaram tudo isso em comércio, né? Hoje a gente vê que está completamente voltado para isso, tanto na Páscoa com o chocolate, com o Natal com os presentes e a questão da comida, cara. E Deus assim nos permitir que nós venhamos cada vez mais por meio da propagação do Evangelho nos podcasts, no canal, nas redes sociais em geral, tentar resgatar isso na vida das pessoas, né? Que é olhar e nós mesmos colocarmos isso em prática, né? Porque nós falamos às vezes, mas não botamos isso em prática. Eu acho que seria muito legal. Sei que é difícil, vergonha e tudo mais, mas deveríamos romper isso. Quem sabe aí você como um cristão, durante o Natal, aquela cerimônia que você estiver com a sua família, você não parar algum momento, pedir um momento para sua família, sendo eles cristãos ou não, e tentar falar um pouco, aproveitar esse momento. Acredito que isso é algo que podemos falar mais para frente, mas tentar aproveitar esse momento para falar do verdadeiro significado do Natal. Creio que Deus irá te usar e será muito proveitoso. É isso aí, exatamente. Mas olha só, pessoal, nós vamos agora para o nosso momento jabá, mas não saia daí porque nós voltamos já já. E aproveitando que nós estamos neste período natalino, eu quero indicar aqui para vocês 2 livros. O primeiro é o livro Jesus Cristo é o Senhor, de Jorge Himichan, da editora Vida Nova. Neste livro, durante os anos, o convite para que pessoas se convertam ao cristianismo tem sido: aceitem a Jesus como seu salvador pessoal e recebam os benefícios por ele proporcionados. Raramente os pregadores falam das limitações e responsabilidade de quem busca o reino de Deus. Nesta obra, o pastor Jorge, com sólida argumentação bíblica, adverte-nos que a condição divina para alguém ser salvo espiritualmente é, sobretudo, reconhecer Jesus Cristo como Senhor. Eis uma informação vital para a igreja de nossos dias.
a saúde espiritual desta dependerá diretamente de quanto seus membros serão capazes de compreender tal realidade. Mesmo abordando o tema tão profundo, o estilo ameno do pastor Himmelchen e as aplicações práticas que utiliza tornam a leitura deste livro algo bastante agradável. Tá aí uma indicação que todos nós, não só nesse período natalino, mas que você pode estar lendo esse livro com certeza durante o ano, né, que está se iniciando também. E o segundo livro que eu quero estar indicando para vocês é o livro O Messias Vem à Terra Prometida, de Philip Ryken, da editora Monergismo. Neste livro, como podemos compreender a revelação daquilo que Jesus fez por nós? Pode a literatura ajudar-nos conforme buscamos entender a fé cristã? O Senhor dos Anéis, de Tolkien, já desencadeou muitos debates acerca da relação entre o cristianismo e a literatura. E essa é célebre a aversão de Tolkien à alegoria. Contudo, ele próprio admitiu que a sua obra está saturada de simbolismo e sentido cristãos. Baseado na série inaugural do Leitorado Hansen, proferida por Philip Ryken, este volume explora as riquezas da imaginação teológica de Tolkien nos personagens de Gandalf, Frodo e Aragorn. Ryken percebe ecos do tríplice ofício de Cristo, seus papéis profético, sacerdotal e régio. Sob a orientação de Ryken, os leitores descobrirão que podem aprender muito acerca daquele que é o verdadeiro profeta, sacerdote e rei por meio da narrativa imaginativa de Tolkien. Daí, duas indicações para você, uma da editora Vida Nova e o outro da editora Monergismo. Pessoal, vocês acabaram de ouvir esta indicação literária? Mas e aí? O que vocês acharam? Legal, né? Pois bem, vocês podem adquirir esta indicação no link que vai estar aqui embaixo, em algum lugar na descrição deste podcast. Assim que você clicar no link, você será redirecionado para uma nova página. E nesta página você terá maiores informações sobre o livro, o autor e como adquirir. E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A cada compra que vocês fazem através dos links do nosso podcast, você estará ajudando diretamente o Teologicamente. Pois em parceria com a Starter Shop, o Teologicamente ganha uma pequena comissão de cada venda que é feita. E assim, você estará nos ajudando a manter este projeto no ar. Pensou em comprar livros? Compre na Starter Shop, parceiro autorizado da Magazine Luiza. Oi gente, tudo bem? Você já ouviu falar no Ministério Reformai? O Ministério Reformai é uma plataforma de teologia reformada por assinatura. No site da Reformai você encontra diversos artigos exclusivos, como tradução, produção e desenvolvimento de vários conteúdos teológicos para o seu conhecimento. Se você entrar agora mesmo no site da Reformai, você pode fazer a sua assinatura usando o código Teologicamente15 e ao invés de pagar o valor integral, você terá um super desconto. Em algum lugar da descrição desse podcast, você pode encontrar o link para fazer a sua assinatura e ter acesso a conteúdos teológicos exclusivos, pagando bem menos. Ministério Reformai, por uma reforma em nossos púlpitos. Nasceu vosso rei, o Messias prometido. Ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos, ó, vinde adoremos ao nosso Senhor. Muito bem, pessoal, estamos de volta. Bem, o texto base do episódio de hoje, do nosso primeiro podcast aqui da nossa parceria, o texto base está no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, do versículo 6 ao 11, nos diz o seguinte: Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito,
enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temas, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Bem, meu irmão Felipe, qual é o contexto, né, desse texto aqui a respeito do nascimento de Jesus? Bom, John, a gente, analisando esse capítulo 2, né, a gente vê que quando se aproximava, né, no tempo de Jesus nascer, foi aí levantado, né, um censo, né, obrigatório, né, a questão do censo romano, né, justamente fez José, né, fez com que José voltasse, né, para sua terra natal, que era Belém. E lá Maria deu à luz, como assim bem o texto você leu diz, e logo depois aí, né, próximo naquela região, os magos ou os pastores, assim como bem fala na NAA, a versão, fala que esses pastores que estavam próximos daquela região do Oriente ali, eles foram, né, até o menino Jesus para adorar. Mas a gente analisar antes desse texto, né, do capítulo 2, olhando um pouquinho os capítulos anteriores, é muito engraçado que Jesus nasce, né? E aí a gente tem quase que um capítulo inteiro, ou o capítulo 2 inteiro falando sobre isso, mas a gente vê que nos capítulos anteriores a gente tem 2 versículos somente que vão falar, no capítulo 1, 57, 58, a falar um pouco do nascimento de João Batista. Então, a questão da ênfase, né, que Lucas também dá para mostrar a questão do nascimento do Senhor Jesus. E, indo um pouco mais além, a gente consegue ver dentro desse contexto, né, fazendo esse paralelo dos evangelhos, a gente vê Mateus dando ainda mais informações do porquê, né, o Senhor Jesus nasceu. Então a gente acaba aqui entendendo, só nesse primeiro ponto aqui, analisando o contexto, a gente já consegue entender realmente qual é a mensagem. A mensagem é que Lucas, não só como Mateus também, está querendo apresentar o Salvador, apresentar novamente, no caso Lucas, apresentando novamente, né, com base também das informações que ele já, né, pesquisou, né, sabendo Lucas, né, que foi ali, fez um papel de historiador, investigou, né, e conversou com pessoas e tomou conhecimento, e assim ele relata aqui no seu evangelho. E justamente com essas informações que a gente vê do capítulo 1 anteriormente, como eu bem falei, e todo esse capítulo 2, a gente vai ver uma saga, né, que já acontece com a família de Jesus antes mesmo dele nascer. Justamente tudo isso por uma informação que chega ao conhecimento, né, daquele momento ali de César, e ali o José tem que sair da sua cidade para justamente Jesus nasce num lugar totalmente desfavorável, né, mas ao mesmo tempo, né, todo o propósito de Deus já começa a se realizar. E a gente vai ver isso no capítulo 2 de uma forma muito interessante, esse contexto, se você me permite só estender um pouco mais nessa fala, justamente para a gente poder entender que esse capítulo 2 ele se divide nas fases também, né, da vida de Jesus, a evolução da vida de Jesus, em 3 partes, que a gente vai ver do capítulo 2, do 1 ao 20, a gente vai ver essa questão de Jesus, da apresentação de Jesus no templo, né? Do 21 ao 40, a gente vai ver a presença de Jesus como menino no templo, né? Então a gente vai acompanhando Jesus que no primeiro momento, de 1 a 20, ele nasce, do 21 ao 40, a sua presença no templo, e depois, nos versículos de 41 a 52, a sua presença como menino no templo. Então a gente vai vendo como isso é rico, né? Essa primeira parte aí que Lucas nos mostra no capítulo 2, eu acredito que o contexto é esse, é mostrar a vida, o nascimento do Salvador e toda a vida dele. Ainda a gente vai ver muita coisa ao longo dos outros capítulos, mas eu acredito que para o nosso primeiro momento aqui de entendimento sobre o contexto, eu acho que já é suficiente, mas claro, os irmãos também vão acrescentar mais aí. Felipe já deu uma contextualização aí muito boa. Só para acrescentar um pouco do que ele já falou, eu queria só falar um pouco antes, né?
que eu gosto muito, quando a gente chega assim num versículo, de tentar entender o que estava acontecendo um pouco antes. O Felipe já falou, como eu falei bem, eu queria só acrescentar um pouco. A gente vê ali, porque de fato entra no nascimento de Jesus em Lucas no capítulo 2, né? Mas um pouco antes, lá no início do capítulo 1, a gente vê no início do nascimento, fala do nascimento de João Batista, né? É anunciado, o anjo anuncia, né, o nascimento de João Batista que haveria de acontecer para Zacarias. Depois do nascimento logo de Jesus é anunciado. É engraçado que até pelo mesmo anjo, né, o anjo Gabriel, anuncia também agora o nascimento de Jesus a Maria, né? Logo depois tem aquela visita de Isabel, no caso, desculpa, tem aquela visita de Maria à casa de Isabel, onde se fala que Isabel foi cheia do Espírito Santo e João Batista ali dentro do ainda sendo gerado por ela, sente a presença ali também, é agitado dentro ali dentro ali de Isabel, e logo depois nós vemos o nascimento de João Batista, e aí no capítulo 2, de fato, se inicia o nascimento de Jesus, que é como o John deu ali, capítulo 2, é onde vai falar do nascimento de Jesus, dos pastores e tudo mais. Só para entender o que está acontecendo, um pouco antes da gente chegar de fato aí no versículo ao qual o John se referiu, né, do 6 ao 11. Mas o Felipe já falou muito bem, contextualizou muito bem. E a gente pode ver que esse foi um milagre, né, da parte de Deus para que o Salvador viesse ao mundo. Mas como você já falou, né, irmão Rogério, fale um pouco aí a respeito, existiam algumas promessas bíblicas do nascimento do Messias, ou só o Antigo Testamento não fala nada a respeito da vinda do Messias, ou nós temos relatos sobre essa promessa da vinda do Messias? Como é que seria? Cara, em relação à vinda do Messias, é incrível. Eu fico assim abismado com a quantidade de profecias que o Antigo Testamento faz, e tantos anos antes, não só do nascimento de Jesus, mas também da sua vida. Diversas situações, eu vou falar aqui alguns versículos para dar base no que eu estou falando, né? Mas fala quando Jesus entraria em cima de um jumentinho, fala que Jesus haveria de ser traído, fala do seu nascimento, que ele viria de vir de uma virgem, e muitas outras coisas que você lê em diversos livros do Antigo Testamento, Isaías, Miqueias, Zacarias, nos Salmos, Jeremias e vários. Se você pesquisar no Google as profecias a respeito de Jesus, você vai ficar abismado. Eu não parei para contar quantas são, seria uma informação muito boa, mas são muitas, e você fica abismado. O livro de Isaías, né, que é conhecido aí como o profeta que mais falou de Cristo, você lê e parece que às vezes que você está lendo o Novo Testamento, né, de tanta coisa que você lê a respeito de Cristo e você vê Jesus ali. E é impressionante. Então vou dar alguns versículos aqui, uns 4 versículos, só para vocês terem uma ideia e tamanha como o Antigo Testamento fala exatamente de Jesus, e você vê nitidamente Jesus nessas passagens. Olha aqui algumas delas para vocês verem sobre o nascimento de Jesus, por exemplo. Isaías 7,14 fala assim: portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Aqui tem outra aqui também, Isaías 9,6, porque um filho nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Miqueias 5,2, olha o que fala também: e você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos. Aqui fala de onde o Messias haveria de vir, e de onde ele veio de fato. Há uma pergunta muito interessante mais para frente que iremos comentar sobre essa questão de Belém, né? E aqui também fala, outra aqui para finalizar, e como eu falei, vocês em casa podem pesquisar, que vocês vão ficar abismados com a quantidade de profecias a respeito de Jesus. Olha o que fala em Zacarias 9,9. Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montando em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. E nós lembramos aí daquela passagem, né, onde Jesus entra na cidade em cima de um jumento, e não só isso, aqui são poucos, como eu falei, são vários. A gente teria que fazer, acho que não só um, mas vários podcasts para estar citando e comentando em cima das várias referências que o Antigo Testamento faz com a exatidão impressionante da vida de Jesus. É bom, né, citar os textos, mas a gente deixa claro aí que acho que é muito interessante também, né,
que aqueles que nos ouvem também possam estar analisando também esses textos a qual o Rogério bem mencionou, que já é o suficiente, mas tem muitos outros. E aí a gente incentiva também, né, que os nossos ouvintes também busquem, né, essas profecias e assim também sejam impulsionados, né, não só por esse podcast, mas também no seu dia a dia aí, a investigar mais as Escrituras e tomar conhecimento mais aprofundado dessas promessas do nascimento de Cristo. Mas eu acho que, de primeiro momento, aí, esses textos que o irmão Rogério colocou já está nos preenchendo aí, né, dessas promessas bíblicas. Eu estava fazendo um estudo, né, em Isaías 53, e Isaías, a riqueza de detalhes que Isaías dá, né, a respeito de Isaías capítulo 53, né, e a respeito de detalhes que ele dá a respeito da vinda do Messias, da rejeição que ele sofreria, né, a respeito da sua morte, né, do seu sacrifício, parece que Isaías estava pessoalmente, parece que Isaías estava lá de forma pessoal, vendo cerca de 8 séculos atrás, vendo a morte expiatória do Messias. E isso é importante, né, irmãos, porque a gente vê que não foi assim, né, forjado, mas cerca de alguns anos atrás, né, 4.000 anos atrás, já se estava falando da vinda do Messias. Adorai-o, vós anjos em coro, e todos na terra lhe rendam louvor. E assim, irmão Felipe, os outros evangelhos, a gente falou que a respeito dos profetas do Antigo Testamento, mas os outros evangelhos, eles também falam a respeito do nascimento do Messias? John, muito bom essa sua pergunta. E além de falar, né, outros evangelhos, e um deles é o Evangelho de Mateus, eu quero ressaltar também o quanto Mateus ele enfatiza, né, o propósito do nascimento de Jesus. Então, eu acho que de uma certa forma define até o motivo pelo Natal, né? O motivo ao qual também nós devemos comemorar o Natal, né? Então, acho que vale muito a pena, se você me permite, a gente fazer essa leitura rapidamente, só para que possamos compreender, né, de fato, como que Mateus vê essa questão do nascimento de Jesus. Podemos fazer essa leitura? Podemos, né? Pode ficar à vontade. Então, aqui no capítulo 1, no verso 21, diz o seguinte: ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, só até aqui nesse verso 21, mas a gente pode analisar os demais outros versos, de detalhes também que ele vai falar, o significado do nome dele e outras coisas a mais. Mas aqui eu chamo a atenção ao verso 21 justamente porque se a gente hoje, né, vê, né, as conexões entre os evangelhos, eu acredito que uma das coisas mais importantes que foram relatadas pelo propósito do nascimento de Jesus é esse verso 21. Porque quando Mateus relata que ele nasce, que ele vem, né, justamente para um propósito, então o Natal é um motivo então também de nós comemorarmos o propósito pelo qual o Salvador foi enviado. E eu acho que é um relato muito importante sobre o nascimento de Jesus, apesar da gente ver os detalhes, né, que Lucas dá, e aqui Mateus também dá um detalhe muito importante que a gente acha que não pode deixar de ressaltar. Eu vejo que uma das coisas mais importantes aí das relações entre os outros evangelhos sobre o nascimento de Jesus. Eu acho que é interessante, né? Eu acho que os evangelhos, muitas pessoas às vezes criam dúvida, né, em cima dos evangelhos. Existem até algumas, entre aspas, controvérsias, né, que o pessoal coloca aí, mas assim, os evangelhos eles são escritos na perspectiva de cada pessoa que escreveu, né? Uhum. Você vê que eles não entram em conflito, mas pelo contrário, eles se completam. E acho que é interessante falar que no Marcos, por exemplo, João, eles não falam do nascimento de Jesus, mas Mateus e Lucas vai falar. E cada um fala com as suas peculiaridades, né? Mateus fala bem mais especificamente do nascimento, né, do ato do nascimento. Mateus ele vai falar bem mais coisas, né? Ele fala lá do início que Maria estava comprometida, em Mateus no caso, né? Maria estava comprometida para casar com José, e antes de se unir
ela se achou grávida, depois José tenta, né, queria separar de Maria, só que um anjo aparece para ele para falar que não, que era de Deus, que o nome que é de Isaías, que está em Isaías 7,14, Lucas acho que fala assim bem breve, o nascimento de Jesus, e depois fala do nascimento na manjedoura, e mais para frente aí dos pastores, mas Mateus ele dá um detalhamento maior, né? Só queria falar um pouco mais dessas diferenças, mas são os únicos evangelhos que falam do nascimento de Jesus. É bem curioso, né? Os outros evangelhos eles já partem, digamos assim, do pressuposto como se o nascimento de Jesus já era de conhecimento das pessoas, e por isso que eu falo que é bem legal ver como eles se completam e não há convergência entre eles. Se a gente vê também, estudando cada evangelho separadamente, a gente vai ver que cada um tinha um objetivo ao escrever seu evangelho. E a gente vai ver, por exemplo, Mateus, o seu objetivo era falar para os judeus. Por isso que a gente vai ver essa questão da genealogia, ele falando bastante sobre leis, sobre festas, explicando, falando, porque o objetivo era falar para os judeus. Então faz todo sentido ele fazer esse relatório de toda a genealogia, mostrando, né, Jesus como o rei dos judeus. Já o Evangelho de Marcos, o seu objetivo basicamente é para falar para os romanos. Então, para que os romanos iriam querer saber de genealogia dos judeus? Para que eles iriam querer saber sobre leis judaicas, sobre festas, observâncias judaicas? Então, por isso que esse evangelho ele é mais conciso, mais compacto, porque o seu objetivo é para falar para os romanos. A gente vai ver muitas expressões no Evangelho de Marcos, como logo, expressões que denotam ali, expressão bem assim, de um povo militar, né? de jargões militares, porque esse é o povo romano, né? A gente, eu não vou entrar muito em detalhe, mas, por exemplo, o Evangelho de Lucas, o nosso irmão falou aqui como um historiador que foi buscando informações, coletando informações para escrever o Evangelho segundo escreveu Jesus, não viu Jesus de forma pessoal, né? Assim também como Marcos também, né? Não foi um dos apóstolos, Lucas também não foi um dos apóstolos de Jesus, mas o seu objetivo também não era outro. O Evangelho de João também, basicamente o Evangelho de João foi escrito para combater o gnosticismo da época. Então, cada um ele tinha o seu foco principal ao escrever. Por isso que às vezes nós vamos ver que uns dão uns relatos, outros não dão outros relatos, mas como nosso irmão falou aqui no final, eles não se contradizem em si, né? Eles formam uma unidade perfeita a respeito da vida e obra do Messias, o Salvador. Bem, mas Rogério, quem seriam aí esses pastores? Ou alguns falam pastores, outros falam magos. Mas quem seriam esses caras aí? Há muitas divergências, né, e confusões a respeito dos pastores e dos magos, né? Porque, na verdade, Lucas 2, 8 ali ao 20, ele cita pastores. E Mateus, capítulo 2, versículo 1 ao 12, ele vai falar de magos. Então, se cria uma confusão muito grande, né? Se seriam magos ou pastores. E tem também aquela muito conhecida, né? Que falam dos 3 reis magos, que na verdade não são 3 magos, não são reis, não eram 3 magos. Em Mateus, se você parar para ler, vai falar que não especifica a quantidade de magos que haviam ali. Ele só cita a quantidade, digamos assim, nem a quantidade de presentes, mas os presentes que foram dados. Eu acredito que talvez por isso se cria, né, se criou, né, essa coisa de os 3 reis magos, né? Onde fala que eles entregaram ouro, incenso e mirra. E acho que acredito por citar 3 coisas, as pessoas levam em consideração como se fossem 3 reis magos, né? E se criou essa cultura, né, de falar dos 3 reis magos, mas a Bíblia não cita isso e é bem interessante. Então, por isso que é bom a gente sempre parar para ler e entender o que cada um diz. Como eu disse, Lucas ele fala dos pastores que estavam ali pastoreando os seus rebanhos. Um anjo do Senhor desce e fala com eles, e eles ficam até atemorizados, e ele vem falar da boa nova
depois o anjo fala no versículo 11, algo muito legal que eu gostaria de ler aqui, fala para esses pastores, fala assim, é que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. O anjo anunciando que o Salvador haveria de nascer, tinha acabado de nascer, né? E em Mateus, ele vai falar dos magos. E é algo também que é bem legal de se falar, que muitas pessoas entram também em algumas confusões a respeito dessa palavra magos e trazem, acho que é uma discussão até legal de a gente levantar, e acham que é uma referência a bruxos, fazem referência a coisas atuais, né? Até, sei lá, bruxos do Harry Potter e tudo mais. Mas não, quando você olha para a palavra do magos, em Mateus 2, ali quando ele fala dos magos, é bem legal a gente entender o que isso significa. Muitas pessoas entendem essa palavra de forma errada, né? Trazem para a atualidade como se fosse alguma coisa referente à bruxaria ou algo do tipo. Mas quando você olha no original do grego, na verdade, esses magos, eles são guiados pela estrela, eles eram astrólogos, na verdade, quando você para entender. No caso, cientistas, né, da época, e não faz referência nenhuma à bruxaria ou nada pessoas do tipo. da época que mexiam, que estudavam as estrelas, né, eram tidos como magos, né? Exatamente. E até interessante que eles são justamente guiados por uma estrela, né, para chegar onde estava o Messias. E é bem legal isso. Então, eu acredito que a confusão é nisso, né? E eu acredito que ficou claro. Na verdade, são os dois, são pastores e magos. Lucas faz referência a pastores que estavam no campo e o anjo aparece para ele e para eles. E Mateus, ele faz referência aos magos, como o John bem falou, eram cientistas estudiosos ali da época, né? Astrólogos da época. Então, como eu falei, são dois, pastores e magos. Não são nenhum nem outro, são os dois. Às vezes a confusão a respeito disso é justamente porque a gente se prende muito aos termos, né? E aí, uma coisa é certa, né? A Bíblia não fala se era 3 ou 4, ou 5 ou 6, mas a Bíblia fala que foram, né, eles seguindo, né, as estrelas. Aqui Lucas já fala que, né, nesse momento o anjo apareceu para eles e falou com eles. Então, pode-se também, nesses relatos, né, até se dar que no meio daqueles homens existiam pastores ou também esses homens que estudavam, né, a astronomia, no caso, as estrelas, né? Então, a gente não tem exatamente como afirmar, né? Então, eu acredito que o mais importante dentro dessas perguntas é a gente entender o ponto central pelo qual esses homens seguiram, né, até o encontro do menino Jesus. Então, se eles fizeram magos, pastores, a gente precisa entender qual era o propósito pelo qual eles foram até o menino Jesus. E essa acho que é a mensagem que a gente deve se deter, até porque quando a gente se detém nesses tipos de situações para definição, né, se é pastores ou magos, a gente acaba não conseguindo chegar no denominador comum, até porque a Bíblia não tem uma afirmativa aos relatos dos evangelhos, e o que a gente precisa entender, como foi bem dito, cada um vê numa perspectiva, mas dentro do mesmo propósito. Então, o mais importante é a mensagem central do texto, que esses homens eles foram até o menino Jesus. E esse menino Jesus que eles foram ver, eles viram que ele era realmente o Filho de Deus, ele era o rei que estava prometido pelas profecias do Antigo Testamento nos livros da lei. Adorai-o, vós anjos em coro, e todos na terra lhe rendam louvor. E a gente acabou de sair de uma polêmica, a gente já vai entrar em outra. Agora, Jesus era de Nazaré ou de Belém? Pode falar, Felipe. Eu vejo que pelos textos bíblicos e as análises que a gente pode fazer, eu entendo da seguinte forma, pelos textos das Escrituras aqui. A gente pode dizer que Jesus ele é de Belém e viveu a sua vida, né, no seu período, em um determinado período da sua infância, né, no decorrer, em Nazaré. Né? A gente fala que Jesus de Nazaré justamente porque é como se fosse a localidade onde aquela pessoa se encontra ou vive, mas não necessariamente ela tem sua origem ali, né? Até porque eu acredito que a origem é onde ela nasce, né? Mesmo que ela não passe a vida naquele lugar, mas ali onde ela nasce,
né, fica aquele registro onde a pessoa chegou ao mundo naquele lugar. E pelos textos bíblicos a gente vê que Jesus ele é de Belém, né, mas passou a sua vida, né, voltando depois de todo aquele período que seus pais tiveram que ir para o Egito, eles retornaram para Nazaré. Então eu entendo dessa forma essa pergunta, né? Agora aí eu deixo com vocês também para a gente abrir a discussão aqui. E aí, o que você acha, Rogério? Não, é exatamente isso que o Felipe falou. Jesus nasceu em Belém, né? É o pessoal, porque em momentos Jesus é referido como Nazareno, né? Outros momentos Galileu. Então o pessoal entra nessa dúvida, né? Mas quando a gente para analisar os textos bíblicos, até mesmo pelo cumprimento da profecia de Miqueias, que eu citei, Jesus ele haveria de nascer em Belém. Como eu falei, é até interessante ali em Lucas, Deus de forma soberana move tudo para que Jesus nascesse em Belém. O decreto é lançado, José e Maria têm que ir para Belém, e naquele momento Jesus nasce, mas na verdade eles não moravam lá, ou seja, eles só foram lá, lógico, pela soberania de Deus, Deus guiando tudo, para que o Messias nascesse em Belém e se cumprisse a profecia, né? Então Jesus ele nasceu em Belém, na Judéia. Eu acho que o que acontece, a confusão, é que nós não paramos, o pessoal não para entender o que é Belém, o que é Nazaré, o que é a Galileia. E se você pegar um mapa, jogar no Google, você consegue, o mapa de Israel, você consegue entender o que é cada coisa. Eu vou tentar explicar aqui brevemente para talvez ficar um pouco mais nítido na mente de vocês quando vocês ouvirem essa questão. Jesus é de Nazaré ou de Belém e tudo mais, entender o que são essas coisas. Então, Jesus, ele nasceu em Belém, na Judéia, como o Felipe bem falou, mas foi criado em Nazaré, na Galileia. A Judéia, ela é uma região no sul de Israel, onde se encontram algumas cidades. E dentro dessa região está a cidade de Belém, onde Jesus nasceu. A Galileia, pelo contrário, ela é uma região do norte de Israel, onde também se encontram algumas cidades dentro dela. E dentro dessa região está a cidade de Nazaré, onde Jesus foi criado. Então, é entender que a Judéia, como eu falei, a Galileia, são regiões maiores que comportam cidades dentro. E dentro delas haviam essas cidades, como eu falei, dentro da Judéia, Belém, onde Jesus nasceu, e dentro da região da Galileia, Nazaré, onde Jesus foi criado, onde José e Maria moravam. E a gente vê isso ali no versículo 2, no capítulo 2 de Lucas, a gente lê que no versículo 1 ao 5, a gente já consegue entender isso. Por exemplo, eu vou ler para vocês, aqui no versículo 4, fala assim: José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém. Ou seja, José, ele saiu da Galileia, fala aqui bem claro, da cidade de Nazaré, onde ele morava, e foi para a Judéia, para a cidade de Belém, então, onde Jesus nasce. Aqui já deixa claro que José saiu, ele morava lá, mas por uma questão aí das tribos que todos participavam, né, a tribo de José, de Benjamim, cada um tinha a sua, e por conta disso, eles haveriam de comparecer, né, esse recenseamento, cada um em um local diferente. Mas aqui acho que fica bem claro que José ele sai da Galileia, de Nazaré, onde ele morava, e vai para a Judéia, na cidade de Belém, onde Jesus nasce. Aqui acho que já fica bem claro e dá para entender isso aí. Outras passagens também que falam um pouco disso, você pode ler aí em Lucas 1, 26 e 27, também deixa isso bem claro, essa diferença das cidades, né? Mas eu acredito que deu para entender. Uma dica: quando surgir essas dúvidas, tenta jogar no Google mesmo, você consegue achar Judéia, ou você coloca Galileia, Nazaré. Se você colocar, ele vai te falar. Por exemplo, se você jogar Belém, vai te falar uma cidade na região da Judéia. Então, tudo quando você tiver essas dúvidas, joga assim, que você vendo ali no mapa, né? Algo muito bom é as bíblias de estudo, né? Que dão esses mapas, e a gente às vezes até menospreza esses mapas, acham que não servem para nada, mas se você simplesmente olhar o mapa, você já consegue matar essa dúvida aí, né? Que muitos entram e ficam nessas discussões, né? Sem entender. É isso aí. E além de tudo que vocês falaram, que eu só acrescentaria dizendo que, por exemplo, eu sei que o texto base nosso aqui é o Evangelho de Lucas, mas, por exemplo, quando nós abrimos no Evangelho de João, no capítulo 1 mesmo, né? Quando Jesus ele começa seu ministério e ele vai chamando os discípulos, e logo quando Jesus ele chama Filipe, e depois Filipe ele vai a Natanael,
né, Filipe ele fala para Natanael, encontramos, né, aquele a quem Moisés e a lei falou, o Nazareno. Aí Natanael questionando, pode ver alguma coisa boa de Nazaré? A gente precisa entender que João, ele não está dizendo que Jesus veio de Nazaré. João ele está relatando o que Natanael disse, né? Não é que João está afirmando que Jesus veio de Nazaré, né? João ele está relatando o que Natanael disse. Quando, por exemplo, Jesus ele vai até os discípulos e Jesus pergunta o que eles dizem que eu sou. E o que Pedro vai falar? Uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é aquilo. Então havia muita confusão a respeito da origem de Jesus, havia muita confusão a respeito de quem era Jesus, e os apóstolos, né, os discípulos e aqueles que escreveram o Evangelho, relataram isso, o que as pessoas falaram a respeito de quem era Messias. Mas, voltando aqui para João ele não está dizendo que Jesus veio de Nazaré. João está relatando aquilo que Natanael disse a respeito de onde era o Messias. Esse era o entendimento de Filipe, né? O entendimento de Filipe era que Jesus ele veio de Nazaré. Até porque também ele acabara de conhecer o Messias. Como que ele ia saber exatamente de onde era o Messias, né? E Natanael, então, segundo as informações de Filipe, vai dizer, pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Então a gente precisa entender muito isso. E são vários relatos a respeito da vinda do Messias. Tem um outro texto aqui, eu não me lembro a passagem ao certo, mas tem uma passagem que diz que as pessoas não saberiam a respeito da sua origem, que haveria muita confusão a respeito da origem do Messias. E a gente vê isso, né? Até nos dias de hoje, muita confusão a respeito da origem do Messias. Se ele de fato veio de Nazaré ou se ele de fato veio de Belém. Mas o fato mais importante que a gente precisa entender, e é o que a gente vai falar aqui na próxima pergunta, né? Qual é a importância do nascimento de Cristo para a humanidade? Eu acho que esse é o fato mais importante aqui. Não importa se ele veio de Nazaré ou se ele veio de Belém. Mas o fato mais importante que a gente precisa se perguntar que qual é a importância do nascimento de Jesus, o Messias, para a humanidade. Eu acho que é o Rogério, né? Antes do Rogério falar, só me permite aí, John, passar só uma referência que o Rogério acabou de falou, né? E aí só para poder confirmar aí, acho que deixar registrado, que é o texto que ele falou da questão do nascimento do Messias, era em Belém, é Miqueias, capítulo 5, verso de número 2. Só para poder, se caso aí for necessário, né, deixar isso registrado aí no podcast também. Rogério, vai falar, Rogério? Cara, é isso mesmo. Obrigado aí, Felipe, pela referência. É muito bom sempre estar colocando os versículos aí para o pessoal estar conferindo, até porque tudo que a gente fala tem que ser baseado na Bíblia, na palavra de Deus, não de achismos. E do que o João falou é plenamente verdade. Todas essas questões assim são interessantes, são legais. A gente buscar entender, como o Felipe bem falou, você de casa, buscar analisar, não só escutar pessoas falando e criar aqueles pressupostos, o que você conhece do que você ouviu falar, né? Mas você parar para conferir mesmo o que a Bíblia diz. Ser como os bereanos, né, que falam em Atos, que Paulo estava pregando para eles e eles estavam conferindo o que Paulo estava falando. Então nós temos que ser como os bereanos, né, como eu estava falando, e conferir o tempo todo, e tudo que falamos tem que estar pautado na palavra. Mas, voltando aqui, como o John havia falado, é bem legal, como eu estava falando, saber dessas coisas, mas o principal é isso, o nascimento de Cristo. E essa pergunta é muito boa e, assim, até difícil de responder. Qual a importância do nascimento de Cristo para a humanidade? E é toda, não tem nada mais importante que isso. Eu falei, acho que é até difícil, em palavras, colocar tamanha importância do nascimento de Cristo para a humanidade, para as nossas vidas. Eu creio que nada na existência tem sentido sem Cristo. Essa vida não tem sentido sem Cristo. Eu acho bem interessante, eu tenho lido Eclesiastes, ele é bem legal, que ele já inicia falando assim, né? Qual o sentido da vida, qual o sentido de trabalhar, de morrer, e Eclesiastes finda encontrando sentido em Deus, e tudo só cria sentido em Cristo. Nascer, crescer, trabalhar e morrer não tem sentido algum sem Cristo, sem Deus.
é uma vida vazia, uma vida sem sentido algum. E você pode juntar tudo que existe, tudo que você considera de mais importante na sua vida, seja seus filhos, seus pais, que são muito importantes, lógico, mas qualquer coisa que você acha importante, nada vai ser tão importante quanto o nascimento de Cristo. Se ele não nascesse e viesse ao mundo nos salvar, estaremos perdidos, condenados eternamente. Merecemos essa condenação, merecemos a ira justa de Deus. Somos pecadores miseráveis, mas se ele não nasce, o que seria de nós, pecadores miseráveis, se não fosse a sua graça? Então, esse nascimento, o que eu falei, eu acho que é difícil encontrar palavras para mensurar a importância do nascimento de Cristo. Você pode pegar acontecimentos importantes da humanidade, como a ida do homem à lua, a criação da internet, descoberta da eletricidade, e nada mesmo vai se comparar à importância que o nascimento de Jesus tem para as nossas vidas. Ele é o nosso Salvador, ele é o Deus encarnado. Ele se fez carne e veio ao mundo por nós, pecadores miseráveis que não mereciam. E nasceu, cara, é incrível pensar como o próprio Deus se esvaziou, como a própria Bíblia fala, se esvaziou e se fez homem e nasceu para nos salvar. E nada é mais importante que isso. E que tenhamos isso em mente e que essa mensagem do nascimento de Cristo venha a ser o principal aí, nesse Natal, que venhamos falar muito mais disso do que qualquer outra coisa, que, de fato, esse sim é a coisa mais importante da existência. Só antes do Felipe comentar, o texto que eu quero recitar aqui, que eu disse que eu não me lembrava, a respeito dessa confusão, a respeito da origem do Messias, João capítulo 7, versículo 27, ele diz o seguinte: nós, todavia, sabemos de onde este é. Quando, porém, vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Pode comentar, Felipe. Eu acho que o Rogério já fez o comentário necessário aí para essa pergunta, mas acho que se eu fosse ser mais objetivo, eu falaria que a importância do nascimento de Cristo para a humanidade é como se a gente estivesse falando o seguinte: sem o nascimento do mesmo, né, nunca existiria, né, a ponte que nos separava do inferno para a vida eterna, né? Então, a grande realidade que pode ser às vezes dura de se dizer, mas é a verdade, né? Sem o nascimento de Cristo, nunca haveria o acesso para que nós pudéssemos sair, né, da eternidade que nos esperava, né? Sem Ele, né, que é o abismo eterno que já nos encontrávamos desde da própria essência de Adão, que já há em nós. E com a chegada do nascimento do Cristo, né, do Messias, do Salvador, do Senhor Jesus Cristo, houve, né, como a gente pode dizer, como se fosse uma divisão de águas, né? No momento que o nascimento de Cristo é efetivado, chega o acesso, chega a possibilidade, chega o mais de Deus, assim como o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 2. Então, eu acho que a importância do nascimento de Cristo para a humanidade, para todos, né, é que sem ele, né, ele não tivesse nascido, nós nunca poderíamos ter a possibilidade de estarmos com Cristo, e estar com Cristo é estar com Deus Pai para todo sempre. Né, estaremos totalmente perdidos, como uma cachoeira que vai se banhando ao fim do seu curso e cai numa ribanceira, e ali nós seríamos uma humanidade a passos largos, né, de um abismo eterno de dor e sofrimento. Mas com o nascimento dele, hoje temos a possibilidade, né, de sermos retirados dessa realidade por meio do Evangelho. Felipe, queria falar aqui rapidinho, o que o Felipe falou, acho bem legal. Eu lembro logo do João capítulo 14, verso 6, né, que fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Se o Cristo não viria, como ele fala, ninguém vem ao Pai senão por mim, como chegaremos ao Pai senão por Cristo, não por meio do seu nascimento, né? Então, é verdade, o Felipe falou muito bem, e é bem legal, né, como se complementa. Eu levei para um lado, ele já foi mais ali nos textos, e é bem legal. E ninguém chegaria ao Pai se não fosse por ele. É isso aí. E ainda a respeito dessa importância do nascimento de Jesus para a humanidade, a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 8, ela diz assim: aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito,
para ser o mediador entre Deus e o homem, o profeta, sacerdote e rei, o cabeça e salvador de sua igreja, o herdeiro de todas as coisas e o juiz do mundo, e deu-lhe, desde toda a eternidade, um povo para ser sua semente, e para no tempo devido ser por ele remido, chamado, justificado, santificado e glorificado. Adorai-o, vós anjos em coro, e todos na terra lhe rendam louvor. É isso aí, pessoal, estamos chegando ao fim de mais um Teologicamente e eu quero pedir para vocês acessarem as nossas redes sociais, que é Teologicamente Oficial, tanto no Instagram, no Facebook e também no YouTube. E no Twitter é Teologicamente, com 2 E's no final. E não se esqueçam, pessoal, de enviar seus comentários, suas sugestões, as suas ideias, porque a sua participação é muito importante para o crescimento deste projeto, porque tudo que nós fazemos aqui só faz sentido com a sua participação. E não se esqueça, nós estamos nas mais variadas plataformas de podcast. Spotify, Deezer, Anchor, TuneIn, Cashbox, nas mais conhecidas. Caso você não tenha uma plataforma preferida, faça o seguinte, vá lá na barra de pesquisa do Google e digita lá Teologicamente Podcast. Eu tenho certeza que vai aparecer diversas opções para vocês. Bem, agora eu gostaria de ouvir as considerações finais, começando pelo meu irmão Felipe. Felipe, deixa suas considerações finais e logo em seguida também as suas redes sociais, como as pessoas podem estar entrando em contato com você. Amém, irmão. Quero agradecer, né, que foi muito bom, né, estar aqui junto com você e assim, dizer que foi um prazer falar desse assunto que deve ser cada dia, né, mais mencionado. Eu estou muito feliz por poder participar aqui do teu projeto, né, e aí espero também em breve voltar para outros assuntos e é sempre um prazer estar pronto para servir o irmão, no sentido aqui de estarmos à disposição para compartilharmos a palavra de Deus com todos aqueles que seguem aí o teu trabalho no Teologicamente. Eu só queria, John, deixar aqui complementar com base naquilo que você falou, né, da questão da Confissão de Westminster, uma pequena frase de uma letra de um louvor chamado Jesus, o herdeiro de todas as coisas, né? E ele fala bem assim, só numa primeira parte: ele é mais que a sombra, ele é a substância. Ele é mais que a lei e os profetas, ele é a nova aliança. Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressão exata do Pai. Então, qual o motivo de nós estarmos aqui? É justamente levantar a pessoa desse Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, eu agradeço a participação aqui junto do projeto seu, John, aqui no Teologicamente. Para aqueles que querem, né, acompanhar o nosso trabalho, a gente está no canal Visão Cristocêntrica no YouTube, canal Visão Cristocêntrica no YouTube, nas redes sociais aí, no caso Facebook e Instagram, é Evangelho Visão Cristocêntrica. É só colocar Evangelho Visão Cristocêntrica, você já vai nos achar tanto no Facebook, tanto no Instagram. E eu quero somente agradecer, que Deus possa abençoar o seu projeto e assim a gente se encontra aí na próxima, se Deus assim nos permitir. Forte abraço. Amém. É com você, Rogério. Amém, cara. Eu queria primeiramente agradecer muito mesmo ao John. Cara, para mim foi um prazer imenso, assim, tô muito nervoso mesmo, mais do que eu costumo ficar até nas lives com o Felipe, porque, assim, sério mesmo, para mim foi uma realização de um sonho, porque eu ouço podcast há bastante tempo, como eu havia conversado com você, né? Eu não conheci o seu agora, estou ouvindo também, mas ouvia do Iago Martins, do Bibotal, e sempre me imaginei, né? A gente vê assim, né? E sempre se imagina, e sempre pensando que seria um prazer imenso, seria muito legal estar participando de um podcast. E agora, participando de ter uma realização assim, de um sonho, porque eu acompanho e acho muito legal mesmo. Como a gente estava conversando, né? Eu acredito que o podcast está em crescimento aí, só tende a crescer cada vez mais, e ele traz aquela coisa que nós conversamos na nossa live lá no meu Instagram, né? Que é você se sentir imerso na conversa, né?
ele, como você mesmo falou, né, lá na nossa live, que ele leva o nosso imaginário, né? A gente leva a gente a imaginar a situação, a conversa, então a gente se sente dentro. Eu acho muito legal mesmo, mas às vezes mais do que ver vídeos, o podcast. Então, agradecer, foi um prazer imenso. Antes de deixar aqui algo que eu queria falar final, falando das minhas redes sociais, como eu já falei, se vocês quiserem me seguir, eu estou aí nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, principalmente. No YouTube, como eu falei, tenho feito vídeos aí temáticos, faço reviews. É só você colocar canal Fé e Razão no YouTube que você vai me achar. E no Instagram, Fé e Razão, que você já acha. No Instagram também estou fazendo as lives, que é a Live Papo Fé e Razão, que eu botei assim como slogan, né? Que a nossa intenção é trazer uma conversa descontraída, porém edificante. O Felipe e o John já participaram. Se você quiser, pode ir lá ver. A conversa está muito legal com o João, com o Felipe, com o Rafael também, que participou. E essas são minhas redes sociais, se vocês quiserem acompanhar. E eu queria falar que nesse Natal, como foi falado, né, nós temos a mente, né, voltada para Cristo e seu nascimento. Né? Além, como nós falamos aí, das comidas, dos presentes, né? Mas lembrar de fato do seu nascimento, vida, morte, ressurreição, que sejamos gratos, incentivemos os outros a fazer o mesmo, muito mais do que presentes e comidas, como eu falei, e que o Natal, como o próprio nome, né, o significado, como eu havia falado, faz referência ao nascimento, o nascimento de Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado que veio ao mundo para salvar pecadores, como falamos aqui, e que nós tenhamos isso em mente, a seu nascimento, a sua graça maravilhosa, e tudo isso, através da sua obra redentora, nos concede vida eterna por meio de Cristo, e que tenhamos isso como foco, nossos olhos voltados para isso, para as promessas de vida eterna. Uma frase muito legal de Jonathan Edwards, quando fala de eternidade, que ele fala: grave a eternidade em meus olhos, pedindo a Deus, uma oração de Jonathan Edwards, e que que vocês venham a pedir, que Deus coloque isso em nossos corações, né? Que venhamos olhar mais para a eternidade, para Cristo, para as promessas divinas, né? E para o seu nascimento nesse Natal. E que Deus abençoe a todos e muito obrigado mesmo pelo convite de estar participando aqui desse podcast. Amém. Eu que agradeço a participação do meu irmão Rogério, do meu irmão Felipe. Pessoal, vá lá, estejam conhecendo o canal, o trabalho, o projeto dos meus irmãos. E esse aqui é o primeiro episódio de muitos, da nossa parceria aqui desse quadro Papo de Bíblia, onde nós vamos estar falando, batendo um papo sobre determinado texto, como vocês viram hoje. É isso aí, pessoal. Quero agradecer também a participação de todos vocês que ouviram até o final. Muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima, se Deus quiser.